Boa noite para você de casa. Agora o NTV News chegando. Operação é deflagrada pela Polícia Civil para desarticular a organização criminosa. Audiências entre município e estado devem definir responsabilidade pelo prédio do antigo cadeião. E você vai ver também. Procedimento inédito de ablação de nódulos é realizado em Patos de Minas. Os benefícios da ginástica para o cérebro que provoca estímulos cognitivos. Exames regulares podem evitar problemas crônicos e até cegueira irreversível. Cobras invadem casas e assustam moradores no bairro Jardim Paulistano. A importância de combater o preconceito já na infância. Unipam, FEPAM e Prefeitura apresentam um projeto de revitalização da Lagoinha. Agora, no NTV News, que já está no ar. Um veículo foi incendiado na madrugada de hoje na rua São Geraldo, no bairro Guanabara, em Patos de Minas. O caso está sendo investigado como possível ato criminoso. De acordo com a vítima, por volta das 4 horas da manhã, ele acordou escutando barulhos de explosão. Quando ele olhou pela janela da residência, viu seu veículo em chamas. Nisso, ele acionou o corpo de bombeiros que conteve as chamas e acionou a polícia militar, por se tratar de um incêndio criminoso. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem e uma mulher saíam do local onde estava o veículo e levando alguns pertences da vítima e deixando uma bicicleta e um galão que foram apreendidos pela polícia. A vítima disse que o homem e a mulher tentaram furtar um outro veículo próximo do local. Como não conseguiram, foram até a garagem deste homem furtar esse veículo, não conseguindo novamente. Então eles empurraram um veículo pela rua São Geraldo e incendiaram o veículo saindo do local. No boletim de ocorrência, a vítima disse que teria sofrido uma ameaça recente e que esse poderia ter sido o motivo do furto. Para a nossa reportagem, ele disse que não havia relação entre ele e os autores do crime e disse ainda que os autores foram identificados como Emerson e Rafaela. Os autores ainda não foram presos. Uma mega operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira pela Polícia Civil em Lagoa Formosa. O objetivo? Desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas, homicídio, sequestro, extorsão e outros crimes. Em decorrência dessa traficância, o aumento dos crimes patrimoniais e até mesmo de homicídio. Um grupo organizado, onde é suspeito até mesmo de planejamento e ordenar alguns homicídios ocorridos na cidade, foi combatido a partir dessa operação. Essa operação foi desenvolvida pela Delegacia de Lagoa Formosa, e foram acionados o Canil de Belo Horizonte, a coordenação aerotática também de Belo Horizonte, contou com a presença da aeronave Carcará da Polícia Civil e policiais destacados da regional de Uberaba e Araxá. Foi uma operação extremamente positiva, onde resultou em 7 prisões e um desses presos já havia mandado de prisão expedido pela Justiça. Nessa oportunidade, agradecemos ao Poder Judiciário da Comarca de Patos de Minas e o Ministério Público também da Comarca de Patos de Minas por essa parceria, somando esforços no combate à criminalidade em toda a nossa área de 23 municípios. Nós tivemos um pequeno problema no áudio dessa reportagem, a gente vai corrigir essas entrevistas, né? O material todo. Vamos corrigir até durante essa nossa edição a gente mostra, portanto, essa mega operação realizada pela Polícia Civil de Patos de Minas na cidade de Lagoa Formosa. No final da tarde de hoje, um acidente envolvendo carro e motocicleta deixou 2 adolescentes feridos na Avenida Marabá, próxima à rotatória do bairro Alto da Serra. O acidente aconteceu
Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. O primeiro procedimento de ablação de nódulos de tireoide por radiofrequência foi realizado em Patos de Minas no sábado pelo Dr. Leonardo Aguiar. Além de ser o primeiro médico a aplicar o método na cidade, ele também é pioneiro no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba. A técnica, que é minimamente invasiva para tratamentos de nódulos benignos de tireoide, é considerada uma das grandes evoluções da medicina moderna. Hoje, o Brasil é o terceiro país referência no tratamento do problema de saúde, que pode afetar até 60% da população em algum momento da vida e que leva milhares de pacientes às salas de cirurgia para remoção da glândula a cada ano. Pensando nisso, o Dr. Leonardo resolveu aprofundar ainda mais os seus estudos na área para trazer o método para Patos de Minas. Eu sou um apaixonado pela ultrassom de tireoide. Há 15 anos trabalho fazendo ultrassom de tireoide, fazendo punções, biópsias. E há algum tempo eu acompanhei o surgimento dessas técnicas novas de ablação como uma alternativa às cirurgias, procedimentos menos invasivos para os pacientes. Então eu me capacitei, fiz cursos em São Paulo, em Brasília, e animei e comecei a fazer esses procedimentos aqui em Patos. Um procedimento que não é realizado até hoje, nem em Uberlândia, nem em Uberaba. É a primeira vez que vai ser realizado no Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. O doutor Antônio Raal foi o primeiro radiologista a aplicar a ablação de nódulos de tireoide por radiofrequência no Brasil e foi convidado pelo doutor Leonardo para vir a Patos de Minas dividir o seu conhecimento com outros profissionais da saúde e acompanhar os 2 primeiros procedimentos realizados na cidade. Possuindo um grande currículo envolvendo estudos e pesquisas voltadas para a área, ele se consolidou como um especialista renomado, acumulando vários prêmios e certificações, e hoje atua no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O mundo muda e quem com ele não muda fica, Então a medicina é isso, essa constante transformação. Nós médicos temos que estar em atualização constante, A gente tem que estar se atualizando, vendo o que tem de novo, Em termos de uma quebra de paradigma no tratamento de nódulos tireoidianos, os nódulos tireoidianos são muito prevalentes na população em geral, isso é importante. Você pega, sobretudo no sexo feminino, mas na população em geral, você pega hoje mulheres na casa dos 40 anos, se você pegar 10 mulheres que fizeram ultrassom, pelo menos 3 vão ter algum tipo de nódulo, 3 a 4, Então é muito prevalente, uma condição na esmagadora maioria das vezes benigna, E quando um nódulo maligno descoberto precocemente, você tem uma possibilidade de tratamento bastante eficaz, inclusive hoje, em alguns casos, com preservação da glândula. E o que a gente quer é isso, é abrir o leque, trazer o nosso portfólio, a nossa experiência. 2 mulheres foram as primeiras pacientes a fazerem o procedimento na região. Elas têm nódulos benignos de tireoide, nós fizemos as punções, as biópsias, então confirmamos que os nódulos são benignos, e elas têm problema estético, Elas têm a tireoide aumentada, então se incomodam com a questão estética da aparência. Até então, para bócios, tireoides aumentadas de tamanho e outras situações, o único tratamento era a cirurgia. A gente sabe que cirurgia tem os próprios riscos do procedimento, um procedimento que sangra, tem anestesia geral. Então, é um procedimento novo, Claro, em casos indicados, quando o médico do paciente uma alternativa possível à cirurgia para tratar esses problemas tireoidianos, sem que a cirurgia seja necessária. Os primeiros procedimentos realizados foram bem-sucedidos. Estamos aqui onde a gente acabou de realizar aqui em Patos e região o primeiro procedimento de ablação de nódulo tireoidiano. Quem me deu a graça de acompanhar o Dr. Antônio Raal, que é médico lá do Einstein, de São Paulo. Já vem aí há mais de 10 anos desenvolvendo essa técnica, e nós aqui no Brasil fizemos o primeiro caso, tivemos a graça de fazer o primeiro caso de radiofrequência em tireoide em abril de 2018. A grande vantagem da técnica de ablação de nódulos tireoidianos é que nós conseguimos tratar especificamente os nódulos, nós queimamos o nódulo, digamos assim, matamos o tecido dos nódulos, de um ou mais nódulos, matando os nódulos. Então os nódulos, uma vez tratados, começam um processo de regressão volumétrica, eles passam até na casa de uns 90%, às vezes até um pouco mais, de volume ao longo de 12 meses. Esse caso aqui foi muito bem selecionado pelo Dr. Leonardo, Então foi um paciente com mais de um nódulo, eram 5 nódulos, Automáticos, e uma paciente com função normal. Essa paciente, como eram nódulos laterais, inequivocamente iria para tireoidectomia total, quer dizer, ela teria que tirar toda a glândula e teria que fazer uso de reposição hormonal pelo resto da vida. Com o tratamento, nós
poupamos isso. Nós tratamos os nódulos benignos, preservamos a função saudável, conversamos com a paciente durante o tempo todo. Legal falar também, doutor, que não tem cicatriz, né? Não tem cicatriz da cirurgia, o risco da anestesia geral. A gente não precisou de anestesia geral. Na esmagadora maioria dos casos, nós não precisamos de anestesia geral. Isso é uma grande vantagem. E outra, a gente não tem corte nenhum, a gente não tem bisturi, né? A gente tem vários furinhos na pele, que em uma semana, 10 dias, a pele já fica lisinha de novo, não dá nem para perceber aquele procedimento. Parabéns, Leonardo. Obrigado, doutor. Pelo pioneirismo local aqui também, por estar conduzindo isso. E, sem dúvida, a gente vai mudar esse cenário aqui também em Patos de Minas. Obrigado, doutor. Né? Obrigado. Tá bom? Você provavelmente já teve lapsos de memória, que são aqueles breves momentos nos quais esquecemos de algo. Esses esquecimentos são comuns em qualquer fase da vida, mas à medida que o ser humano envelhece, se tornam bem mais recorrentes. A melhor e mais importante medida é buscar ajuda para fortalecer as atividades cerebrais. O cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso que controla todo o corpo. Ele é responsável pelas ações voluntárias e involuntárias. É por meio dele que temos atenção e concentração. O cérebro é quem comanda todo o corpo, né? Se o cérebro ficar parado, paramos tudo. E o cérebro, ele tem uma característica muito interessante, ele é preguiçoso. Se a gente não estimular o cérebro, ele simplesmente vai ficando quieto, parado. Mas nem sempre é fácil. Aos 4 anos, a Marina apresentou sinais de dificuldade cognitiva. Assim, logo quando eu comecei a escrever, né, e a ler, sabe? Aí eu sempre demonstrava, porque a gente fazia ditado em casa, e eles viam que eu tinha uma certa dificuldade. Trocar as letras, assim, às vezes... trocar as letras mesmo. Além disso, um levantamento feito pelo Instituto do Coração, que monitorou como a Covid-19 pode deixar sequelas no cérebro, revelou que a maioria dos pacientes infectados apresentou dificuldades de atenção, além de um grau de perda da memória e também diminuição da coordenação motora. No estudo do INCOR, foi identificado que 80% dos pacientes tiveram dificuldade de atenção, perda de memória e problemas de compreensão. Nós tivemos procura de 2 segmentos, 2 perfis de alunos. Um de adulto, que percebeu perda de memória mesmo, por causa do Covid. E tivemos também uma procura grande de crianças e adolescentes que sofreram também com o afastamento da escola. Né? Que se sentiram mais prejudicados por não ter tido aula presencial, por ter ficado longe até das relações, né? Longe dos colegas, e que vem tentando resgatar esse tempo que eles consideraram assim um pouco perdido mesmo, né? Para trabalhar os danos, sejam de sequelas ou outras consequências, há diversas atividades. A nossa principal ferramenta é o Abaco, né? Que é uma ferramenta que surgiu na China e foi para o Japão, que é a nossa ferramenta de atenção. Atenção, concentração, coordenação motora fina. Então, a atenção é a porta de entrada para as outras habilidades, né? A gente também tem o foco nos jogos online, que eles não são apenas para diversão, mas são um treino cognitivo. A gente tem as outras apostilas, né, da Abrindo Horizontes, que a gente estimula outras habilidades fisioespacial, concentração, todo tipo. A gente sempre estimula de uma forma diferente. E fica a dica: quanto mais cedo se desenvolver estímulos para o cérebro, melhor será o envelhecimento. Envelhecer com qualidade, porque um cérebro estimulado, um cérebro saudável é fundamental para que a gente tenha realmente uma vida saudável. E a gente não pode deixar para a última hora. Tem que cuidar, né? Ainda sobre saúde, 35 milhões de pessoas sofrem de algum tipo de problema de visão no Brasil. O levantamento foi feito pelo IBGE. A prevenção ainda é a melhor maneira para evitar o avanço das doenças que afetam os olhos. Descolamento de retina, catarata, cirurgias e até diabetes. Tudo isso foi descoberto depois que o Marcos passou a dedicar mais atenção à visão. Depois de mais de 10 anos tratando com o mesmo oftalmologista, todos estes problemas estão resolvidos ou pelo menos sob controle. Hoje minha visão está bem melhor e é só por manutenção, né? Cada 6 meses vim para fazer
olhar como que tem, se teve alguma piora ou não, né? No Brasil, ao menos 35 milhões de pessoas sofrem com a visão, de acordo com o IBGE. Se estima que 2 milhões de pessoas estão aguardando por uma cirurgia, né? Precisam fazer a cirurgia, mas não têm nem acesso tanto ao médico quanto ao serviço de saúde. Miopia, astigmatismo e hipermetropia estão entre os diagnósticos mais comuns no país, seguidos de glaucoma e problemas na retina. Outra campeã de diagnósticos e cirurgias por aqui é a catarata, doença que deixa a visão opaca e pode causar cegueira. A catarata pode ser inicial, pode ser moderada, pode estar muito avançada, já pode ser uma causa de cegueira importante. Então, o maior problema do Brasil hoje, para iniciar um projeto interessante, é a falta de diagnóstico da situação. No país, pouco mais de 1.200.000 pessoas ainda estão completamente cegas, sem possibilidade de reverter o quadro. Por isso, é sempre bom se atentar. Lacrimejamento, secreção, olho vermelho, sensibilidade em excesso e visão dupla são indícios de que algo não está bem. E mesmo se sua visão estiver normal, alguns cuidados são indispensáveis para mantê-la assim por mais tempo. Exercícios, alimentação saudável e distância do cigarro já são um ótimo começo, mas outros hábitos também podem ajudar. Você fazer o exame preventivo, principalmente depois dos 40 anos, você diagnostica várias doenças, né? As pessoas só vão no oftalmologista quando tem algum sintoma, o olho está vermelho, dificuldade, dor de cabeça, que são os mais frequentes. Mas você fazer preventivamente, tem várias doenças que você pode tratar de forma precoce e até controlar. Daqui a pouco a gente fala sobre as mudanças no trânsito com alterações no sentido de vias que estão ocorrendo em Patos de Minas. E audiências entre município e estado devem definir responsabilidades pelo prédio do antigo Cadeião. Com mais de um século, o Cadeião, imóvel público mais antigo de Patos de Minas, deve ter finalmente uma solução. Audiências estão sendo realizadas entre o Estado e o município para tentar resolver esta situação. O edifício carcereiro Agenor Soares Cardoso, conhecido como Prédio do Cadeião, é patrimônio tombado em Patos de Minas. O prédio está assim, com rachaduras, janelas e vidros quebrados, portas pichadas. Por anos, se tornou alvo de reclamações. Além destes danos, é possível também encontrar as paredes desta forma aqui, verificadas. O que antes era para estar coberto, hoje é possível ver a ação. E não para por aqui não. A gente consegue perceber por todo esse trajeto aqui, lixos que foram jogados, aonde aqui poderia servir, por exemplo, para que as pessoas deixassem as suas bicicletas. Além de tudo isso, aqui nós temos esta árvore, este coqueiro, onde se acumula parte de lixo também, como por exemplo, essa vasilha aqui, que em caso de chuva pode servir como criadouro do mosquito Aedes aegypti. Outra situação também preocupante é todo o lixo que é descartado aqui nessa escada de acesso. O Lázaro vai me acompanhar para a gente poder mostrar para você toda essa situação. Aqui, neste primeiro local em que nós estamos, a gente pode encontrar diversos lixos que foram jogados. Desde animais, por exemplo, deixados aqui, alimentação para eles, como pedras e outros utensílios utilizados. Um pouco mais acima, encontramos colchão, luvas e papelão. Tristeza e desilusão, porque eu sou vizinho do prédio segundo aqui, e é uma tristeza, porque junto barraca, junto escorpião, e um prédio desse que é uma tradição, é uma história de fato, né? E a gente fica muito triste com o desleite. Poderia ser o quê? Que servir como um apoio de, tipo que um policial mesmo aqui assim, né? Policial, é tipo um hospital mesmo, tipo uma UPA, um trem assim. Todo o impasse parece estar próximo de um fim. Audiências e tratativas são feitas para a definição de quem será a responsabilidade do prédio. Por parte da prefeitura, a preferência é que o Estado seja o responsável.
Nós temos cumprido as audiências na Justiça, através da nossa Procuradoria aqui. Como eu disse, existe uma demanda judicial, um processo judicial, e ele só vai ser encerrado com a sua sentença ou com um acordo. Então, nesse momento, a gente está negociando com o governo do Estado um acordo que, se possível, o próprio Estado invista, né? O ideal seria o Estado investir ali na reforma, na recuperação daquele prédio, que eu repito, é muito antigo, tem mais de 100 anos, então uma reforma ali é extremamente complicada. Por ser tombado, você não pode ali derrubar nada e subir a parede, mudar, trocar todo o telhado, tem que manter as características, então é muito, muito complicado, mas é um problema que a gente também quer resolver. Na prefeitura, a gente olha muito para trás, infelizmente, a gente quer olhar só para frente, pensar no futuro da cidade, e faz isso. Caso o parecer seja contrário, o espaço deve ser destinado à cultura. Reformar aquele espaço e, de repente, fazer uma Casa da Cultura de Patos de Minas, né? Fazer ali um espaço semelhante ao museu, porque é um espaço bom, né? Maior do que o museu, inclusive. A gente pode aproveitar ele muito bem, levar as Marias Artesãs, que fazem um trabalho muito bonito, seria um espaço cultural, né? Digamos assim, a gente teria que aproveitar aquele prédio que é bonito, que é central, né? Tenho certeza que demanda não falta, tem muita gente querendo fazer trabalho bacana ali, a gente tem muita coisa boa para mostrar também e continuar alimentando aquilo que Patos de Minas tem de melhor aí na sua história, no seu presente e garantir que tenha também no futuro. Mudanças que implementam alterações no trânsito de ruas e também instalações de semáforos estão sendo realizadas pela CETRAN em Patos de Minas. De acordo com o órgão, o objetivo é melhorar o fluxo de tráfego. Algumas mudanças significativas irão ocorrer em ruas do bairro Antônio Caixeta no intuito de melhorar a fluidez do tráfego. Para contar para a gente quais serão essas mudanças, vou conversar com a secretária municipal de trânsito, Ana Paula Moraes. Ana Paula, quais ruas serão afetadas com essas modificações que serão realizadas agora? Como você disse, né, no bairro Antônio Caixeta, algumas ruas ali vão alterar o sentido, elas estão amplamente sinalizadas, a gente já colocou algumas faixas indicando, né, da mudança, e justamente para garantir, né, uma melhoria ali da fluidez com a questão da interdição da Fátima Porto, que é uma obra que ainda vai se estender, né, por um tempo, a gente precisava melhorar a questão ali das rotas e dos acessos, né? Os ônibus passaram a ter um acesso diferente, então ali o tamanho da rua já não comportava mais. Então a gente colocou algumas ruas no sentido, mudando, né, o sentido único, mas todas estão amplamente sinalizadas, tanto com faixas quanto a nossa sinalização como a legislação nos solicita, né, horizontal e vertical. Certo, foi repassado aqui pra gente que a mudança vai ser nas ruas Amélia Carolina, Alfredo Caixeta e Rua Dona Lica. Além disso, no centro, ali na proximidade do bairro Lagoa Grande, vai ocorrer uma mudança na Rua Ceará, é isso mesmo? Isso mesmo, a Rua Ceará passa a ter o sentido único em sentido da rodoviária, né? Também tem todas as faixas ali sinalizando, nós temos semáforos novos ali instalados na região também, importante frisar, e que as pessoas fiquem atentas, né, à sinalização. Durante esse período de novidade, os nossos agentes também estarão ali orientando para que a população fique mais atenta a essas mudanças. O importante é que os motoristas sejam prudentes e respeitem a sinalização, né? Então essas serão as mudanças que irão acontecer em algumas ruas do bairro Antônio Caixeta e também no centro de Patos de Minas. Com imagens de Diego Braga, eu sou o Caio Machado para o jornalismo da NTV. Em instantes aqui no News, Prefeitura promove encontro de lideranças comunitárias em Patos de Minas. Cobras invadem casas e assustam moradores no bairro Jardim Paulistano. Um encontro com lideranças comunitárias interessadas em representar comunidades patenses e estreitar os laços entre a sociedade e o poder público será realizado pela Prefeitura de Patos de Minas. No próximo dia 13 de julho, a Prefeitura de Patos de Minas vai realizar uma reunião com lideranças comunitárias no intuito de mapear e conhecer as demandas de cada bairro da cidade. Para contar para a gente como que vai funcionar, como que as pessoas interessadas podem se inscrever, vou falar com a Franciele Santos, que é diretora de Relações Institucionais na Secretaria de Governo. Franciele, explica para a gente qual que é o motivo dessa iniciativa, desse encontro com essas lideranças comunitárias. Exatamente, para aumentar a participação
participação popular dos bairros, das pessoas, na governança da cidade, nas decisões. A gente quer fomentar a participação, chamando essas lideranças para um encontro no dia 13 de julho, na Unipam, às 18 horas. Existe um cadastro, onde a gente já recolhe alguns dados e a gente vai deixar disponível esse link, mas todas as lideranças naturais dos bairros e associações já formalizadas estão super convidadas para esse evento. Professor, você me contou que eu fiquei até meio assustado com o número. Patos tem cerca de 80 bairros, né? Então é muita demanda, é muita gente. E essa reunião vai facilitar a prefeitura de conhecer as necessidades de cada espaço de Patos de Minas, né? Exatamente. Patos tem mais de 70 bairros e a gente notou que desde 2017 o número de associações formalizadas ele tem caiu drasticamente. A gente tem poucas dezenas de associações prontas e essas associações elas podem receber recursos do poder público, indicadas pelo Poder Legislativo, entregues pelo Poder Executivo, e quando, além disso, né, além desses recursos, a gente percebe que os bairros que possuem lideranças comunitárias engajadas, que possuem essas associações prontas e formalizadas, elas possuem uma lista de demandas prontas, elas vão à prefeitura com uma frequência maior, trazem demandas, enfim, o poder público tem um maior conhecimento daquela região. E para se inscrever, qual que é o procedimento? O que os líderes e os voluntários têm que fazer? Existe um link na página da prefeitura e no site também, a gente pode deixar o QR Code, mas mesmo que você não consiga se inscrever, você pode procurar o setor de convênios no 3822-9645 para essa ou para qualquer outra dúvida e pode ir também direto na reunião, sem problema nenhum. É interessante que a pessoa faça esse cadastro, porque aí a gente já tem uma prévia de quantitativo e também alguns dados que a gente pergunta lá são importantes para a gente conhecer e entender melhor. Certo. Então essas são as informações sobre esse encontro com as lideranças comunitárias de Patos de Minas. Eu sou o Caio Machado para o jornalismo da NTV. Agora tem reclamação que vem do bairro Jardim Paulistano, onde moradores têm se deparado com cobras no interior das residências. Assustados com a situação, eles pedem providências. Dona Cleusa mora ao lado do Parque Ecológico do bairro. A quantidade de mato alto presente tem gerado problemas, principalmente por se tratar de um local passível à presença de animais peçonhentos. Dentre os animais que estão sendo mais frequentemente vistos, as cobras estão em primeiro lugar. Eles capinaram do lado de lá, do lado do córrego, passaram o trator, tudo bem. Só que tem 15 dias que o trator não voltou. E o meu lado aqui, acho que ele filmou, né, lá. O mato está da altura do meu muro. E está aparecendo, em 2 dias, 4 cobra coral legítima, venenosa. Mandamos o vídeo para lá. E se uma cobra dessa me picar, eu não chego no hospital. E picar uma criança também. Ontem o rapaz chegou com as crianças, a cobra estava lá dentro, Antes de ontem foi aqui na vizinha. E ontem aqui, e foi sexta-feira aqui. Não está dando para aguentar. Com a limpeza feita em um dos lados do terreno, os animais peçonhentos começaram a migrar para o outro lado e para fora do parque, adentrando as casas. Com tantas crianças e idosos na região, o cuidado dos moradores precisa ser redobrado. A desculpa é que tem muita árvore aqui e o trator não entra. O trator pequeno entra, porque já capinou. E não adianta capinar de foice inchada, é porque não adianta. Agora a demora que está em 15 dias que o trator não voltou, a hora que vim para cá já nasceu tudo de lá. Alguns problemas que antes eram frequentes no parque já foram solucionados. Agora, os moradores fazem um apelo para que mais essa situação seja resolvida antes que algo pior aconteça. Para arrumar as lâmpadas, está muito boa a iluminação. O problema é o mato, Na verdade é o mato. Era os guardas que não tinha, agora já tem, né? Tem 2 guardas, um de dia e um à noite. E precisa arrumar os portões, tá tudo quebrado, né? Mas até aí o problema é as cobras. Agora, de lá onde eles limparam não tem residência, agora aqui tô eu de idade, né? Se uma cobra dessa me picar, eu não chego no hospital. Eu tenho problema de pulmão, eu não chego no hospital. A prefeitura informou que a limpeza será feita em todo o parque e que isso ainda não ocorreu porque a máquina que estava sendo usada precisou passar por manutenção.
Quanto aos animais peçonhentos, eles são característicos das áreas verdes e o município, de acordo com a nota, não tem autorização do Ministério da Saúde para aplicar inseticidas, sendo que são feitas apenas recomendações e orientação pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses, isso quando acionados. Uma mega operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira pela Polícia Civil em Lagoa Formosa. O objetivo é desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas, homicídio, sequestro, extorsão e outros crimes. A operação foi conduzida pela Polícia Civil de Lagoa Formosa. Contou com o apoio de equipes de outras 6 cidades, incluindo policiais do CORE, a aeronave Carcará e Canil. Ao todo, foram 73 policiais civis. 7 pessoas foram presas durante a operação. Em decorrência dessa traficância, o aumento dos crimes patrimoniais e até mesmo de homicídio. Um grupo organizado onde é suspeito até mesmo de planejamento e ordenar alguns homicídios ocorridos na cidade foi combatido a partir dessa operação. Essa operação foi desenvolvida pela Delegacia de Lagoa Formosa e foram acionados o Canil de Belo Horizonte, a coordenação aerotática também de Belo Horizonte, contou com a presença da aeronave Carcará da Polícia Civil e policiais destacados da regional de Uberaba e Araxá. Foi uma operação extremamente positiva, onde resultou em 7 prisões e um desses presos já havia mandado de prisão expedido pela Justiça. Nessa oportunidade, agradecemos ao Poder Judiciário da Comarca de Patos de Minas e o Ministério Público também da Comarca de Patos de Minas por essa parceria, somando esforços no combate à criminalidade em toda a nossa área de 23 municípios. O grupo criminoso alvo desta operação, de acordo com a Polícia Civil, estava praticando crimes voltados a tráficos de drogas e associação ao tráfico, como extorsão à família de usuários de drogas e ainda participação no tribunal do crime e homicídio contra grupos rivais. Um deles também por mandado de prisão, além de ser autuado por tráfico de drogas. Dessas prisões, além de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, também teve prisão por receptação. Nós tivemos 10 celulares apreendidos, um tablet, produto de furto. Drogas, nós tivemos porções de cocaína, de crack, de maconha, 5 balanças de precisão, munição de calibre 22 e quantia em espécie superior a R$ 12.500. Quero parabenizar o Dr. João Henrique, Dr. Érico, e toda a equipe de Patos de Minas e regionais que participaram nessa execução. Um brilhante trabalho para a cidade de Lagoa Formosa, a população de Lagoa Formosa que vai colher os frutos dessa operação e agradecer ao Poder Judiciário e o Ministério Público. O principal participante deste grupo criminoso e o seu filho foram presos durante essa primeira parte da operação. As investigações seguem para localizar mais participantes deste grupo. Então a investigação ela prossegue, ela caminha e ela ainda percebe que esse mesmo grupo criminoso teria ateado fogo em 2 veículos de pessoas de bem em Lagoa Formosa, também em retaliação a negociações envolvendo tráfico ou outras desavenças do grupo. Então nós estamos diante aí de um grupo criminoso que vem aterrorizando a sociedade de bem daquela cidade. Daí a Polícia Civil atua energicamente no combate a esses indivíduos. Então temos já a retirada da prisão do principal líder. Hoje o seu filho também ele é preso preventivamente, né? E os seus comparsas, alguns deles, né, tivemos também prisões em flagrantes e os outros, né, serão investigados aí para o final do processo ter a capitulação devida entre eles. Além disso, nesse último período aí de Lagoa Formosa, nós também tivemos um homicídio também ligado a esse grupo criminoso. Então temos que observar um grupo criminoso altamente violento que estava atuando em Lagoa Formosa, aterrorizando a sociedade de bem daquela cidade, em que com essa operação, choque de ordem, a Polícia Civil pretende restabelecer a paz social naquela cidade. A seguir aqui no News, a importância de combater o preconceito já na infância. E ainda, Unipam, FEPAM e Prefeitura apresentam um projeto de revitalização da Lagoinha. Agora a gente faz uma pergunta. Como as crianças se tornam preconceituosas, né? O que muda?
Em que momento que isso começa a acontecer? Há caminhos para se promover uma sociedade mais justa e livre de preconceitos, e todos eles passam pela infância. Um portal de notícias italiano resolveu recriar um teste psicológico realizado nos anos 40 nos Estados Unidos, que tinha o intuito de analisar como o preconceito e a discriminação raciais afetam as crianças. Quale é cattiva? Perché è cattiva? Perché tutto nero. O resultado do teste da boneca valida a constatação de especialistas de que as crianças chegam ao mundo livres de qualquer julgamento. No entanto, as relações em sociedade é que são responsáveis por reafirmar ou desconstruir os possíveis preconceitos formados. O racismo é um sistema de organização da nossa sociedade. E esse sistema vai dizer o que pra gente? Existe um grupo que é a referência e outros grupos que são subalternizados. E esse grupo que se diz referência, ele vai ser referência de beleza, de intelectualidade, de moralidade, né? Então, tudo aquilo que for diferente do que esse discurso sustenta, tudo isso vai ser alvo de ataque. Tudo isso vai ser alvo de desqualificação. As discriminações raciais sofridas na infância podem ter consequências profundas e duradouras, prejudicando a autoestima e o desenvolvimento e trazendo impactos à saúde mental. Por isso, é responsabilidade de todos educar as crianças para a diversidade, a igualdade e o respeito mútuo. É muito comum, seja na escola ou seja dentro das casas, de uma criança dizer de uma diferença de corpo ou qualquer outra diferença que ela percebeu, né, num colega, numa pessoa adulta, enfim. E a pessoa a quem ela se refere, né, a pessoa com quem ela vai interagir, vai conversar, de dizer que somos todos iguais, e de tentar silenciar e lidar com aquela criança como se a diferença que ela percebeu não existisse. Esse é o pior dos caminhos, porque as diferenças existem, nós somos diferentes e isso, inclusive, que é a beleza. Nesse sentido, os livros podem ser verdadeiros aliados. Ao apresentar personagens de diferentes origens étnicas e culturais, as histórias infantis podem influenciar a visão de mundo das crianças, ensiná-las a enxergar beleza na diversidade e desconstruir preconceitos. É o que a escritora Kiyuzan chama de Linibeijo, literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil. Elas chegam em casa e vão fazer a ponte lá em casa. Minha mãe falou tal coisa e eu falei para ela que é feio. Então ela consegue transformar o mundo ao redor dela a partir de uma história. O Mundo no Black Power de Tayó é uma obra que, além de ter sido premiada mais de uma vez, é considerada pela ONU, Organização das Nações Unidas, um dos 10 livros mais importantes do mundo na categoria Direitos Humanos. Nas contações de histórias feitas pela autora, o conto faz sucesso por tratar de temas como empoderamento, representatividade e combate ao preconceito de forma lúdica e, ao mesmo tempo, potente. Sobre a cabeça, a parte do corpo de que ela mais gosta ostenta seu enorme cabelo crespo. Então, estou contando a história, as crianças negras que estão com os cabelos amarrados têm uma tendência de, na hora da contação, na metade da história, já estão indo e tirando o prendedor, o elástico do cabelo. E, por outro lado, as crianças não negras, as crianças brancas, vamos dizer assim, imediatamente elas começam a olhar para os cabelos das colegas de sala de aula, os cabelos crespos, começam a pôr a mão no cabelo dessas crianças. A coleguinha negra está ao mesmo tempo sorrindo e se fortalecendo, erguendo a cabeça. Então as colegas começam a elogiar, então você vê a autoestima no corpo da criança. Os livros infantis também podem estimular o diálogo e as conversas sobre discriminação racial e o impacto do racismo na vida das pessoas, além de incentivar a busca pela igualdade. Entre as iniciativas que esta Escola Municipal de Belo Horizonte criou para abordar essas questões com os alunos estão a leitura compartilhada e as rodas de conversa. Os resultados são visíveis no dia a dia em sala de aula. Uma das educadoras veio conversar comigo essa semana. A gente está trabalhando o livro Cor da Pele. O protagonista do livro é um garotinho negro, príncipe negro.
dela compartilhando comigo um garotinho do 2º ano, dialogando com o colega. Olha, não pode falar assim. Isso não é legal. Você não viu lá no livro? É muito importante ter essas referências. Isso na literatura, nos filmes. E a gente vê o resultado. Ninguém nasce odiando, ninguém nasce com preconceito, né? Isso vai sendo colocado na cabeça de cada um ali, no ambiente onde ele vive, onde ele convive. A Lagoinha, mudando de assunto, a Lagoinha foi adotada, né, pelo Centro Universitário de Patos de Minas e também pela FEPAM, e dentro do programa Viva Patos. As obras de revitalização do local devem ter início no mês de agosto, em parceria com a Prefeitura. O projeto de paisagismo foi apresentado nesta terça-feira. De local alvo de reclamações para uma transformação no espaço público. Para início da revitalização, foi investido quase R$1 milhão. Tudo baseado de forma técnica, né, seguindo a legislação ambiental. Todo o trabalho feito na Lagoinha nós tiramos todas as licenças, né, o processo de despesca foi feito por pessoas profissionais, empresa profissional que realmente conhece, né, do serviço que foi ali trabalhado, né, e nós temos sim o relatório técnico, né, da despesca, e esse relatório também foi encaminhado para os órgãos competentes de meio ambiente. Aqui está o projeto. Logo ele tomará forma. Serão 8 meses de trabalho. As obras começarão em agosto e a conclusão deve acontecer no mês de março do próximo ano. Para a nova forma, a Lagoinha será revitalizada pela FEPAM Unipam, por meio do programa municipal Viva Patos. Acho que não é o primeiro espaço que a gente está participando, né? O Unipam e a FEPAM adotaram vários espaços e a Lagoinha é um deles, né? Acho que um espaço importante numa região hoje central de Patos de Minas e que realmente estava bastante degradado. Então, em conjunto com a Prefeitura, que vem realizando já a parte de adequação ambiental do espelho d'água, nós vamos fazer essa revitalização do entorno. É uma parceria para trazer que esse espaço seja melhor aproveitado pela população. Vamos ter a intervenção na pista de caminhada, pista de ciclismo, espaços de convivência e de lazer, onde ali em contato com a natureza a população possa estar num espaço mais agradável, mais confortável ao seu dia a dia, né? Então, acho que faz parte um pouco do que a Fundação tem que entregar como uma participação social e a gente está muito satisfeito de fazer parte desse projeto. Além de cuidar da sociedade onde a Unipam está inserido, né? Que esse é um destaque dentro do nosso estatuto, que a instituição, além de transformar vidas pela educação, transforma pelo meio ambiente em que a sociedade se encontra. Com a parceria, a intenção é incentivar ainda mais o esporte e lazer. A gente tira um peso das costas. Eu estava louco para apresentar esse projeto junto dos nossos parceiros aqui da FEPAM, do Unipam. Aliás, a quem a gente agradece muito porque tem sido parceiros em vários projetos aqui no município, evidenciando aí claramente esse seu compromisso social, né? O compromisso com a comunidade. É uma fundação, ela tem isso no seu estatuto. E não basta tratar bem os alunos e fazer com excelência o que ela já faz muito bem, que é a questão do ensino. Ela também tem essa preocupação com as famílias dos alunos, com os moradores da cidade. E foi um projeto maravilhoso, né? Vocês certamente vão mostrar aí nas imagens. Ficou muito bom e é uma transformação total. Assim como no Mocambo e na Lagoa Grande, não tem nada a ver com o que era antes. Vai se transformar totalmente. E é uma área ali hoje muito residencial, né? A gente está ali perto da Avenida Paracatu, o próprio bairro Lagoinha, bairros Jardim América, Guanabara, Sobradinho, está muito perto do centro, está bem central aquela área ali e merece demais essa intervenção. E a gente tem um carinho grande também pela comunidade ali, o pessoal sempre falou da revitalização da Lagoinha. Desta forma, o espaço ganhará aspecto moderno. Não só esse uso moderno, né, ou seja, um uso contemporâneo, entendendo assim a diversidade de pessoas que existem na cidade, que vão frequentar o local. Então, assim, pensar num projeto que atenda essa diversidade. Então, equiparando essa diversidade com novos mobiliários, esses mobiliários também com uma diversidade de uso grande, tudo isso para poder realmente incentivar as pessoas a irem, né? Então, o que me faz sair de casa para ir para um
um espaço público, uma praça, um parque, né? O que é que me faz sair de casa? Então, são alguns elementos que vão trazer esse incentivo do uso, né? Então, ampliação da pista de caminhada, pista de ciclismo, parque infantil, parque para atividade física, mural com arte de grafite, espaços de estar. Então, assim, são alguns elementos para poder incentivar esse uso, né? Tomadas para você poder trabalhar, levar seu celular, seu notebook, fazer alimentação ali, vai ter espaço para quiosques também. Então, um paisagismo com espécies nativas, com identificação, porque gerando mais identificação as pessoas também passam a conhecer, a respeitar melhor, né? Então, tentar entender essa contemporaneidade que realmente ela é muito diversa, né? Muito complexa nos dias de hoje. Vai ficar bacana, hein? Projeto muito lindo, muito bacana, muito bem elaborado. E a comunidade que mora ali no entorno, né? O bairro em si, a Lagoinha merece, né, essa revitalização. Outras notícias, você acessa o portal patosjá.com.br. Obrigado pela companhia, boa noite para você e até amanhã.